Vamos falar um pouco sobre um termo que eu já usei várias vezes aqui no canal, que é o Holocausto das Encalhadas. É algo que é relacionado àquele tema da década 2020, 2030, e é uma ideia que eu já estou desenvolvendo já fazem talvez uns 2, 3 anos, algo assim, que no final das contas eu cheguei na seguinte constatação: tu pega assim mulheres da geração Y, seriam as que nasceram lá entre 1980 e 1990. E daí a gente consegue ver, principalmente nos últimos 10 anos, como é que foi a dinâmica cultural, assim, de certa forma. Porque a gente teve momentos desde os anos 2000 que não só o movimento do direito dos homens, mas vários grupos de homens independentes, assim, online, na vida pessoal, começaram a discutir com as mulheres, a negociar a respeito do contrato social entre os sexos, né? A respeito das leis de casamento, de divórcio, de guarda de filhos e tudo mais. E veja bem o que aconteceu. A gente teve lá por volta de 2010 o fenômeno da marcha das vadias. As mulheres simplesmente ignoraram qualquer tentativa de negociação por parte dos homens, decidiram só viver a vida delas do jeito que elas bem entendem, sem dar satisfação para ninguém, sem querer negociar, sem querer conversar com os homens. E daí a gente teve também na mesma época as mulheres mais espertinhas, que elas viram, não, se eu for no meio do Marcha das Vadias eu vou denegrir a minha imagem, então o que que elas fizeram? Elas fizeram aquela campanha que rolou por volta da mesma época, que era a campanha da Eu não preciso do feminismo. Que um monte de mulher tirou foto com um cartazinho, uma folha de papel, escrito que não precisava do feminismo por causa disso, daquilo, não sei o que, um monte de ladainha. A gente já conhece isso, é aquela pregação do igualitarianismo. E daí, no caso, teve muitos homens e organizações que meio que caíram na pegadinha do malandro, de não, agora finalmente as mulheres elas vão estar dispostas a negociar com os homens e conversar com eles e demonstrar empatia com eles e a gente vai começar a ter reformas. Bem, de lá pra cá, em torno de 2010 pra cá, não aconteceu nada disso. Na verdade, o negócio só foi piorando. Mas a constatação que eu tive foi a seguinte: foi que a razão pela qual ninguém deu a mínima para as questões masculinas, ninguém deu a mínima para as tentativas de negociação, de reformas iniciadas pelos homens e também para os problemas pelos quais os homens passavam, por uma simples razão. Porque simplesmente não era necessário, não estava no zeitgeist do momento. A época que a gente está vivendo ainda é aquela época que as normas culturais elas seguem o quê? Elas seguem os valores da juventude e os valores das mulheres. Então tu pega quem está ditando as regras, a cultura e tudo mais, especialmente ali nos governos do Lula e da Dilma, eram as mulheres. Então veja bem, por que que não quiseram saber de negociação, de reforma, só quiseram saber de curtir a vida, né? YOLO, etc. You only live once. Se tu for ver até os videoclipes de 5, 10 anos atrás, eram uns negócios degenerado pra caramba. Tu pega a Keisha, Katy Perry, Miley Cyrus também despirocou pra caramba. E daí tu vê o que ocorreu nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, de repente, todo aquele curtir a vida doidado foi pro buraco, foi abandonado, e daí veio um certo neopuritanismo, que também é outra coisa que a gente já discutiu aqui no canal, que é esse negócio das mulheres tradicionalistas, entre aspas, conservadores, entre aspas, né, de direita, entre aspas. Mas por que isso aconteceu? É muito fácil de ver por causa do seguinte: há uns 10 anos atrás, essas mulheres aí da geração Y, elas estavam entre os 20 e os 30 anos de idade. Elas ainda estavam na juventude, na fertilidade, na aparência física boa, com um monte de homem correndo atrás delas, elas não estavam percebendo que a vida estava passando. Elas não estavam nem um pouco preocupadas em ou casar, ou ter um marido, ou se comprometer, porque estava tudo fácil, estava tudo só na vida mansa, entendeu? Estava tudo muito conveniente. Eu já discuti em outros vídeos que também nessas idades, geralmente as mulheres elas ainda têm um subsídio dos pais, elas têm subsídio da instituição de ensino onde elas trabalham, tem um monte de homem perseguindo elas e dispostos a ficar pagando pela companhia delas. E eu não estou falando de prostituição, eu estou falando de relacionamento casual e namoro, etc. Então veja bem, não tinha porquê elas quererem negociar ou mudar o comportamento delas, nem nada disso.
E daí é aí que chega um momento crítico. Por que que eu digo que vai ter o holocausto das encalhadas? Por que que eu digo que vai ter um momento crítico agora na década ali de 2020 a 2030? Porque é justamente o momento que essas mulheres, todas essas mulheres que nasceram naquela faixa de 1980 a 1990, geração Y, durante essa próxima década, todas elas vão chegar aos 40 anos. E diferente de um homem, a mulher, depois que ela chega aos 40, se ela não casou, se ela não tem filhos, game over, cara. GG, acabou a vida. O homem ele ainda consegue progredir e aumentar o valor dele perante a sociedade até lá aos 55 anos de idade. É aquela diferença. A mulher, quando ela chega aos 18, ela recebe todo o valor dela já de mão beijada naquele momento. E a cada ano que passa, o valor dela vai diminuindo. Em compensação, o homem, aos 18, ele tá ferrado, ele não tem valor nenhum. Ele tem que se construir, ele tem que conquistar a posição dele na sociedade. Então é aí que vai vir o problema da próxima década. E já teve até um outro youtuber aí famoso da gringa, que o cara não é MGTOW nem nada disso, o Aaron Clarey, só que ele já discutiu várias vezes, especialmente levando em consideração a geração Y, ele fala pro pessoal abertamente, ele fala, cara, se para os caras que estão em torno dos 30 anos, né, não casaram, não tiveram filhos e gostariam de ter uma esposa, de se tornar chefe de família. Ele já fala, cara, tu tem que perceber que provavelmente tu nunca vai casar e tu nunca vai ter filhos. Tu tem que perceber que a quantidade de mulher que está livre no mercado, tem muita mulher tóxica, tem muita mulher estragada. Ele nem pega a parte das leis, ele pega só o comportamento, tanto dos homens quanto das mulheres. Só que ele diz que, cara, pra frente o que a gente vai ter é um monte de mulher encalhada na casa com os gatos tomando antidepressivo e vai ter um monte de homem em torno dos 40, 50 que não se casou, que não teve filho, que ou vai estar muito bem de grana ou já vai estar praticamente se aposentando e se dedicando só a curtir a vida e se dedicando aos seus hobbies, não necessariamente se dedicando a ter relacionamentos casuais ou se dedicando a mulheres. O cara vai buscar outras coisas, mesmo porque a gente sabe que depois dos 30 a libido vai diminuindo e o cara começa a se direcionar para outras coisas, especialmente coisas que dão mais retorno, que são produtivas, o que a gente não pode classificar como mulher. E aqui no canal eu já discuti várias vezes o porquê que as mulheres encalham. É lógico, é porque elas ficam dos 15 até os 30, 35 querendo ter uma vida de adolescente. Compreende? Tá tudo muito fácil, tá tudo muito conveniente, vem dinheiro de tudo quanto é lado, tá sendo perseguida. Então a gente chega até alguns momentos, vamos pegar um exemplo aqui. Eu acho que muita gente aqui no canal teve namoradas que já estavam próximo dos 30 anos e estavam querendo se comportar só que nem adolescente. Certo? Não sabia sentar a bunda quieta dentro de casa ou planejar o futuro nem nada disso. Elas só queriam saber de sair para consumir. É restaurante para tirar fotinha no Insta, é viagem também para ficar tirando fotinha no Insta, é quase 30 anos na cara querendo ir para baladinha. Então, cara, é ridículo, é pouco para descrever isso. Então a gente tem parte dessa questão do porquê que elas encalham o hedonismo. Também tem aquelas que encalham, como já vieram algumas mulheres falar aqui no canal, que caíram no conto do feminismo, do igualitarianismo, né, do feminismo de segunda onda, que a mulher ela tem que se dedicar aos estudos e à carreira, e daí a mulher ela fica dos 20 até os 30, 35 se dedicando aos estudos e à carreira, e daí depois disso, quando ela finalmente decide, ok, agora eu estou pronta para me comprometer, opa, o tempo passou, a aparência física passou, a fertilidade está diminuindo, e os homens já se direcionaram para outras coisas. Tanto que existia uma frase das antigas que dizia que se o homem chega aos 30 anos solteiro, ele provavelmente ele vai continuar solteiro o resto da vida dele. E não é porque ele não tem a capacidade de conseguir atrair uma mulher. É porque ele começa a se interessar por outras coisas e a cabeça de cima começa a mandar mais do que a cabeça de baixo. Não se pode dizer o mesmo a respeito de mulheres. Quando a mulher chega aos 30, solteira e sem filhos, cara, a chance dela se casar diminui absurdamente. Teve até uma entrevista com o Michael Combs, que é um cara que está fazendo um documentário chamado Cash and Prizes, que fala sobre a indústria do divórcio, que ele falou que se a mulher chega aos 30, solteira e sem filhos, a chance dela se casar, eu acho que cai para 20 ou 10%. Aos 35 mesmo, nossa, é 5%. Então tem a parte delas terem sido hedonistas ou terem se dedicado à vida de carreirista. E também tem uma parte principal que é pouco discutida, que é o seguinte: elas exigem cada vez mais dos homens, cada vez mais expectativas. Teve um vídeo
Coach Red Pill que ele soltou nos últimos tempos, que dizia o seguinte, que qualquer mulher hoje em dia ela quer os six sixes, os 6'6". É um cara que seja 6 foot tall, que seria um cara que tem 1,80 ou mais. O cara tem que ser um 6-inch dick, ele tem que ter um pau de 20 centímetros. E ele tem que ter 6 digits in the bank account. Ele tem que ter 6 dígitos na conta corrente. Quer dizer, o cara tem que ter 100 mil reais na conta corrente dele no mínimo. Compreende? Então esse é o nível da hipergamia atual, da expectativa da exigência atual. Só que em comparação, o que a mulher está disposta a oferecer para o homem? Para conquistar e para manter ele? Convenhamos, nas últimas décadas elas estão dispostas a fazer cada vez menos, compreende? O homem parece que ele não pode esperar nada da mulher. A mulher acha que só a companhia dela já é algo que vale dinheiro. Ergo, daí que a gente tem as street fotos hoje em dia, até as thread fotos. Mas então, a questão do Holocausto das Encalhadas, as consequências, vamos falar de consequências culturais legais disso, é algo que já foi discutido aqui no canal e é algo que eu já falei nesse vídeo. A gente pega aquela fase do hedonismo total que teve há uns 10 anos atrás. Aí agora que elas estão começando a focar um pouco mais em querer arranjar alguém, querer se comprometer, aí agora vem aquele neopuritanismo. Agora vem essa questão, por exemplo, da quinta onda feminista, né? Que daí a gente já viu parte disso através daquelas iniciativas do Yes Means Yes, que basicamente a mulher depois que ela... E do Me Too, que basicamente depois que um relacionamento já terminou, ou depois que ela já está se relacionando há um tempão com um homem, não importa quantos anos, quantos meses faz... Ela pode simplesmente acusar o cara de estupro e dizer que ela não consentiu. Mesmo ela tendo consentido num determinado momento, ela vai chegar lá e dizer que não consentiu. Então já tem aí algumas consequências perigosas. E tudo isso é basicamente um mecanismo de querer pressionar o cara ou obrigar ele, usando tudo quanto é tipo de força, até mesmo a força do Estado, a se comprometer. Certo? É aquela tentativa desesperada de não querer encalhar de jeito nenhum, independente do homem querendo estar com a mulher ou não. A gente já teve nos últimos anos algumas histórias de caras que tomaram acusação de estupro, falsa acusação, aliás, porque o cara estava num relacionamento casual com a mulher gostava dele, considerava ele um cara bom o suficiente para ter um relacionamento sério, e ela queria namorar e o cara não quis namorar. Pau, lá vem acusaçãozinha de estupro. Outros casos, o cara tava namorando, ele morando na casa dele, a mulher morando na casa dela. E daí, no caso, ela queria noivar, queria casar. E o cara não queria. Pau, falsa acusação. Então o negócio já tá vindo por esse caminho. Inclusive, essas ideias da falsa acusação, do cara não querer se comprometer, isso já está sendo exportado do exterior, importado do exterior para aqui para o Brasil, através de alguns canais aí de feministas. Compreende? Estão querendo chamar de, como é que é? Estelionato emocional, o cara que se aproveitou do sexo da mulher, é o cara que iludiu ela, não sei o que, iludiu porra nenhuma. Simplesmente, o cara sabe que o mercado sexual está totalmente aberto hoje em dia. Relacionamento, olha, sexo fora de relacionamento é algo totalmente normalizado, certo? Basicamente, especialmente se a gente for falar ali nos últimos 10, 15 anos, também teve a avalanche lá do Tinder, né? Então, relacionamento casual, sexo casual se tornou a norma. Agora, veja só como é interessante, quer dizer, as mulheres agora, que elas estão mais velhas e isso não convém mais para elas, elas querem simplesmente mudar as regras. Veja bem como é conveniente, né? Como é que funciona a hipergamia. Quando elas eram jovens e estavam com todo o poder no mundo, com um monte de homem correndo atrás delas, aí não, aí tem que ter liberação sexual total, aí tem que ter Tinder, aí tem que curtir a vida doidado. A partir do momento que elas já estão menos atraentes, certo? Mais desesperadas para se comprometer com alguém, não estão sendo mais tão perseguidas. E não só isso, outra coisa que eu não falei. Elas estão sentindo a concorrência da próxima safra de mulheres mais jovens. Compreende? Estão vendo que elas não conseguem competir com essas mulheres mais jovens. E daí ainda tem aquele negócio também da janela da fertilidade estar se fechando, de talvez perder a oportunidade de ter filhos. Então daí que vem todo esse desespero. E daí que vem tudo quanto é tipo de mecanismo que vão querer utilizar para dominar cada vez mais os homens. Veja bem, pode vir essa parte aí de querer fazer falsa acusação por qualquer coisa, do cara não tá querendo se comprometer. Tu tem as ferramentas do Me Too, do Yes Means Yes, para fazer falsa acusação de estupro. Tu tem, por exemplo, iniciativas da vara de família de querer inserir
se inserir também em relacionamentos de namoro, em que o casal namora junto. Quer dizer, já pode ter uma acusaçãozinha ali de violência doméstica. Tudo quanto é tipo de ferramenta que a mulher pode usar para querer controlar o cara, para querer obrigar ele a se relacionar com ela e querer manter ele na linha. Sem contar um golpe bem antigo que já é a fraude de paternidade, né? O caso da mulher falar que não, tem um dia que tá tomando a pílula e tipo não tá tomando nada e acaba pegando o gadão trouxa. Então tem todo esse tipo de iniciativa. E não só isso. Uma notícia que eu acabei pegando é que já temos precedentes de em outros países casos em que o cara fez vasectomia, congelou esperma, a namorada ou a esposa sabia, e daí depois do relacionamento terminar, ela entrou na justiça para querer ter acesso a esse esperma e engravidar do cara. Só que veja bem, se fosse só o caso, não, ela quer ter acesso para engravidar do cara e ela vai cuidar da criança sozinha, a criança vai ser só filha dela. Não! A mulher ganha acesso ao esperma congelado do cara, engravida dele sem o consentimento dele, certo? Usando a força do Estado para garantir isso. E daí depois que a criança nasce, ela ainda coloca pensão alimentícia no cara que não está mais se relacionando com ela, que é ex-namorado ou ex-marido. Compreende? Então vai vir tudo quanto é tipo de iniciativa desesperada para tentar controlar e dominar ainda mais os homens. Os ataques vão vir de tudo quanto é lado. Os ataques vão vir da parte cultural, através da mídia, vão vir através do governo e etc. Sem contar outras coisas que a gente já discutiu aqui no canal, que é aquela parte da cucagem, né? De querer pressionar e normalizar cada vez mais relacionamento aberto, pressionar mais essa ideia de que não, tu tem que deixar a tua namorada ou tua esposa se relacionar com outros homens se ela quiser, entendeu? Ou até mesmo a ideia do pai é quem cria, né? Pai não tem que ter genética. Então imagina também surgir mais pra frente essas questões de tu não poder nem fazer exame de DNA na criança, né? Mas enfim, eu tô devaneando um pouco do assunto. A questão é que conforme essas mulheres forem chegando próximo aos 40 e forem vendo concorrência das mulheres mais novas, aparência física desaparecendo, a janela de fertilidade se fechando, certo? Os homens não perseguindo mais elas, cara, vai ser um desespero, mas um desespero tão grande, vai ser um berro, um choro gigante, e elas vão se comportar que nem cachorro de rua acuado. Cachorro de rua acuado que tá num beco que vai tentar atacar e destruir qualquer pessoa que tiver pela frente. Então isso daí é meio que um aviso pro pessoal que não tá monk, o pessoal que não tá volcel, que ainda tá querendo se relacionar com mulher. Tem o pessoal que tá nas putas, né? Mas, tipo, ninguém garante que uma puta também não vai tentar dar algum golpe no cara, seja uma falsa acusação ou engravidar. Já tem históricos disso. Mas para todo homem que vai querer continuar se relacionando com as mulheres na próxima década, tem que ter muita cautela. Tem que ter muita cautela. Porque tu não sabe com quem tu tá se lidando. Especialmente se tu tá lidando com mulheres aí que estão nessa faixa em torno dos 30 anos. Um pouquinho antes dos 30 anos tem aquela idade da epifania, que a mulher começa a perceber que está perdendo valor no mercado sexual, ela começa a buscar um pouquinho mais sério. E daí depois ali dos 30 tem aquela fase pós-epifania, que é a fase do wall, que ela vê que não adianta. Agora ela tem que arranjar algo sério, tem que fazer algum cara se comprometer com ela, porque o tempo está correndo. E daí tu, especialmente no caso assim de relacionamento casual, vai ser algo mais perigoso ainda. Tanto faz se a mulher é de esquerda ou de direita, entre aspas, talvez até uma iniciativa para os caras que ainda querem se relacionar com mulheres na próxima década, seja arranjar meio que uma namorada, seja arranjar uma custom fixa aí, que nem o pessoal já falou, que nem eu já fiz um vídeo a respeito, porque daí tu tem um tempo para analisar talvez um pouco mais a mulher, e talvez tu pode tentar negociar ali o comprometimento, certo? Especialmente se for uma mulher mais velha, uma mulher que assim, a janela de fertilidade dela já passou, a única coisa que ela quer é só um companheiro, entendeu? Mesmo que seja cada um morando na sua casa. Mas ainda assim vai ser algo difícil, que nem eu falei no começo do vídeo, vários caras já começaram a pensar a respeito qual será a quantidade de mulheres que ainda servem para ser companheira, servem para ser uma namorada nessa geração Y, e os números assim de experiência própria nos homens tá de 20% para menos. Então a gente só tem que tomar bastante cuidado nisso, porque tempos negros vão vir, o negócio tá ficando mais perigoso. E daí o pessoal vai fazer tudo quanto é tipo de shaming, falar que os caras não são homens de verdade, que são gays. E aquele meme, como é que é o meme mesmo? São frustrados sexualmente com problemas psicológicos, né, misóginos
e não sei o que mais, com pau pequeno, alguma coisa assim. Quer dizer, vão usar tudo quanto é tipo de shaming, mas basicamente o cara tem um instinto de autopreservação, certo? Não quer lidar com polícia, lidar com vara de família, né? Preza bastante a sua liberdade, então ele vai seguir o caminho dele. E a questão principal é que, veja bem, conforme eu falei no vídeo no começo, eu disse que tem grupos que estão tentando negociar com as mulheres, conversar com elas desde os anos 2000, épocas de fóruns, entendeu? Coisa antes de Orkut, antes de YouTube. E elas não deram a mínima. Não quiseram negociar em nenhum momento, as leis foram só piorando, não ocorreram reformas, né? Até mesmo aquela lei da guarda compartilhada não está sendo garantida, né? Os juízes e os advogados não estão dando a mínima. Então veja bem, logo quando vira a balança de poder, né? Porque tem o valor de mercado sexual do homem e da mulher, quando elas estavam no poder e o homem estava com pouco valor, dane-se, não quero negociar, não quero conversar. Aí quando a balança vira, que é aquela situação que, olha, o homem está passando dos 30, passou dos 30, ele está aumentando o valor dele, né? Porque ele se constrói, ele conquista a posição dele, e a mulher está perdendo a posição dela, porque o valor dela é o sexo e a aparência física. Aí justamente nesse momento, que era o momento que era para as mulheres negociar, elas não querem saber de negociar. Elas querem dar mais paulada em cima dos homens, elas vão usar tudo quanto é tipo de ferramenta, especialmente as ferramentas do Estado, para fazer isso. Pensa o quanto isso é desesperado, o quanto isso é feio, né? Quer dizer, tu não consegue atrair a pessoa com base nos teus valores, nas suas virtudes, no teu comportamento, e daí tu vai querer atrair e prender a pessoa na tua vida à força. Caramba, né? Coisa feia, cara, coisa desesperada. Mas a questão principal é que não importa, quanto mais o governo e as mulheres tentarem espremer, tentar controlar, tentar dominar os homens, mais eles vão se afastar. E uma constatação que eu já tive aqui no canal, especialmente depois que começou a aparecer mais inscritos, que é o seguinte: a quantidade de homem, isso teve uma constatação que o Newman já teve no canal dele, né? Que a quantidade de incels no Brasil, ela é grande. E a questão do incel aqui no Brasil, como a gente é um país mais pobre, não é necessariamente uma questão do cara não ser atraente fisicamente ou não ser atraente na parte de comportamento, psicologicamente e tal, ser uma pessoa assim difícil de lidar nem nada disso. São caras que basicamente eles estão isolados do mercado sexual por questão econômica. São caras normais, são caras que não são feios, só que tipo tão ferrados economicamente, ainda mais com a quantidade de empoderamento feminino que está tendo aqui no Brasil. Mas a outra parte que eu quero falar a respeito de que os homens eles já estão se afastando, mesmo sem a gente chegar aí na bolha misândrica aí na década de 2020 e 2030, mesmo sem ter começado ainda o holocausto das encalhadas, a questão é a seguinte, os homens eles já estão se afastando. A quantidade de homem que apareceu no canal dando depoimento, dizendo que estão no celibato voluntário há anos, caras jovens, em torno dos 20 anos, caras com 30, 40, 50, caras que já foram casados, já tiveram namoradas e simplesmente abandonaram o mercado. Compreende? E as razões são várias, eu não vou dizer que é só por causa das leis. Tem muita gente que chega aqui no canal e não está ciente do quanto as leis estão ruins e do quanto elas estão piorando. Certo? Tem muito cara que simplesmente abandonou o mercado porque as experiências que ele teve de relacionamentos, nenhuma delas foi boas. Quanto tempo tu vai ficar investindo o teu tempo e o teu dinheiro em algo sem ter retorno? Uma hora tu aprende e começa a se direcionar para outras coisas, compreende? Ou às vezes até o cara ele meio que se cansou do mercado sexual atual. O negócio está muito tóxico, o comportamento das mulheres está muito ruim. É daí que veio a hashtag que eu comecei a soltar no Twitter, né? Mulheres sejam melhores, compreende? Mas as razões são várias. Tem razões aí por causa das leis, tem razões por causa do quanto o mercado sexual ele tá tóxico hoje em dia. Tem razões de caras que tiveram muitas experiências ruins e não estão dispostos a investir de novo. Ou tem até os caras que simplesmente chegaram naquela faixa de idade, que a libido diminuiu e tal, e tá começando a se interessar por outras coisas. Então veja bem, se sem ter começado essa época negra, né, da bolha misândrica, que o Estado e as mulheres vão começar a cair cada vez mais em cima dos homens, os homens já estão se afastando, a gente já tem uma quantidade muito grande de homens solteiros e que não querem saber de se casar, não querem saber de ter filhos. Imagina a hora que o negócio fica mais declarado. Imagina a hora que a máscara cair e o quanto as mulheres e o governo estão tentando dominar. Vamos ser sinceros, escravizar mesmo os homens. O negócio ficar descarado, a máscara cair e todo mundo conseguir ver.
Imagina como é que vai ser depois disso. É por isso que é que nem o Aaron Clary falou. Ele meio que jogou a real nos vídeos curtinhos dele falando que, cara, provavelmente tu não vai se casar. Provavelmente tu não vai se casar, provavelmente tu não vai ter filhos. E basicamente nessa geração vai ter um monte de mulher sozinha, tomando antidepressivo, e um monte de cara curtindo a vida. Porque veja bem, né? Quando a mulher ela chega nos 40, perdeu a aparência física, perdeu a fertilidade, não tem mais o que fazer, game over, é GG. O cara que chegou aos 40, sem filho, sem estar casado, olha, provavelmente ele está muito bem profissionalmente, provavelmente ele está com uma quantidade legal de recursos acumulada, e veja bem, ele tem até os 55 anos, ele ainda tem mais 15 anos para, se ele mudar de ideia, ainda procurar uma mulher até 20 anos mais nova para se relacionar com ele. Então, veja bem, né? Por um lado, a mulher ela recebe tudo de mão beijada quando ela chega aos 18 anos de idade. Ela recebe todo o valor dela inicialmente, esse valor vai decaindo ano a ano, e pelo fato dela ter recebido o negócio de mão beijada, ela não valoriza. Já o homem, ele começa do zero, ele tem que se reconstruir, tem que se construir, e pelo fato dele ter que se construir e conquistar o espaço, ele se valoriza muito mais. E daí que vem a recompensa final, que é isso que eu acabei de falar. O homem ainda tem sempre ali a opção de talvez mudar de ideia. O negócio dele não é tão definitivo. Não se pode dizer o mesmo a respeito das mulheres. E daí que vem o holocausto das encalhadas.